ela é a era geológica. Mas por que fazer uma maquete para falar das eras geológicas? Porque a era geológica ela tem grande importância para se estudar como foi o desenvolvimento do mundo e para o estudo da geografia. Porque foi através dela que começaram a surgir espécies, começaram a extinguir-se algumas outras, e ela é marcada por várias eras importantes, onde é caracterizada pelo desenvolvimento de algo. A gente vai começar pela primeira era, que vai explicar a Ana Kézia. Bom, eu fiquei com a era geológica arqueológica. Ela é caracterizada pela formação da crosta terrestre, em que surgiram os escudos cristalinos e as rochas magmáticas, dos quais encontramos as mais antigas formações de Medusa. Esse período teve início aproximadamente 4 bilhões de anos atrás. Ela vai do surgimento da Terra até a solidificação da crust. No período de 3,8 a 2,5 bilhões de anos, há milhares de vulcões entravam em atividade e a Terra estava sendo constantemente atingida por meteoros. Nesse período foram aparecendo as primeiras células, que foram os organismos unicelulares. Nesse período também a Terra era até 3 vezes mais quente do que é hoje. A segunda era é a era proterozoica, que a palavra proterozoica quer dizer vida primitiva, que foi onde surgiu os primeiros sinais de vida. Não tinha nenhuma vegetação, ainda estava surgindo os sinais de vida. E nessa era teve a intensa atividade vulcânica que possibilitou a formação dos grandes depósitos de minerais, como o ferro e o ouro. E também teve a grande acumulação de oxigênio na atmosfera, que caracterizou os primeiros sinais de vida pluricelular. Bom, meu nome é Liliane, eu vou falar da era paleozoica. Esse termo paleozoico, ela quer dizer vida antiga, que foi onde surgiu os primeiros sinais de vida nos mares, que foram as algas, os peixes, os crustáceos. E nessa era, ela foi marcada por grandes mudanças climáticas. No começo do seu período pré-cambriano, ela era bastante quente, praticamente inabitável. E a partir do período ortodoxiano foi que ela passou a se resfriar e começou a surgir esses sinais de vida. Na sua paisagem era constituída de mares rasos, como esses aqui, ó, e montanhas. Ela durou cerca de 340 milhões de anos, foi bastante tempo. E antes ela era considerada uma das principais, porque foi aqui que surgiu a vida, os primeiros sinais de vida. Só que com bastante estudo de cientistas, eles puderam perceber que essas duas aqui também se englobavam ao conjunto das eras, porque teve o aparecimento do oxigênio na água, dos vulcões, então tudo se englobava ao conjunto das eras. Sou Jaine, vou falar da era Mesozoica. Mesozoico quer dizer um meio de vida, e essa era foi marcada principalmente por isso, tanto dos animais como das plantas. Essa era foi dividida em 3 principais períodos, para maior compreensão, que eram o Triássico, o Jurássico e o Cretácico. No período Triássico, ele foi marcado pelo aparecimento de répteis e nele também foram encontrados alguns fósseis de mamíferos. No período Jurássico, que são os mais conhecidos, ele foi marcado principalmente pela aparição de plantas e a diversificação delas. Essas plantas eram gimnospermas e dicotiledôneas. Ele também é conhecido como era dos dinossauros, porque foi nele que teve essa aparição dos dinossauros e que marcou tanto essa era. Uma curiosidade desse período é que nele foram formadas algumas reservas de minerais e foram formando reservas de petróleo, que a maioria tem existência até hoje. E o terceiro período dessa era é o Cretáceo, que foi onde caiu um meteoro na Terra. E esse meteoro provocou uma drástica alteração do clima, que veio a provocar a extinção dos dinossauros, que são tão comentados hoje em dia. Bom, me chamo Michelle Araújo, eu vou falar sobre a era Cenozoica. Ela é marcada principalmente pelo quê? Ela é marcada pelo desenvolvimento dos mamíferos, pela presença de atividade tectônica e pelo que é quando os continentes eles começam a tomar sua forma geográfica atualmente, que é mais parecido com a atual, que vemos hoje em dia no mapa e várias coisas. Dentro dela encontramos-se 2 períodos. Esses períodos possuem época. Quais são os períodos? Tem o período terciário e o período quaternário. Mas como o período quaternário já é uma coisa mais evoluída, ele faz mais parte da modernidade, que a gente vai falar é a Xênia. Eu vou falar sobre o terciário, que ele é marcado pelo quê? É quando se começa a ter o desenvolvimento da fauna e da flora e o desenvolvimento dos mamíferos.
Mas muitos cientistas, muitas pessoas costumam dizer que que essa era ela pode também ser chamada de era dos mamíferos, mas isso é uma mentira. Por quê? Porque os mamíferos não surgiram ali, eles passaram a se desenvolver. Ou seja, outras eras passadas eles já haviam surgido, mas com o passar do tempo eles se desenvolveram nessa era. Essa era, ela é marcada por período, como eu disse, e o período terciário ele possui 5 eras. Quais são elas? O Paleoceno, que é marcado por uma transgressão marítima. Mas o que é que ocorre em uma transgressão marítima? É quando o mar ele começa a ir para onde? Ir para o interior do continente. O segundo é o Eoceno, que é marcado por uma transgressão marítima e a estabilidade da atividade tectônica, ou seja, naquele período estava estável, não existia atividade tectônica. Eu estou falando da época. A atividade tectônica ela existia no período, mas nessa época ela estava estável. Aí tem também o Oligoceno, que é marcado porque é quando o mar começa a esfriar, e quando aquele mar começa a esfriar, ele atinge algumas regiões. Aí também nesse período também surgem os primeiros primatas. Temos o Mioceno também, que é marcado pela adaptação dos seres que viviam naquela era, ou seja, eles começam a se adaptar ao meio ambiente onde eles estão vivendo. E por último temos o Plioceno, que é marcado pelo quê? Pela evolução dos mares e oceanos. Exemplo, o Mar Cárpio e o Mar Negro. Bom, eu me chamo Xênia, vou apresentar a Era Moderna ou o período Quaternário. Essa era é dividida em duas épocas, o Pleistoceno e o Holoceno. O Pleistoceno começou há mais ou menos 1,6 milhões de anos e terminou com o começo do Holoceno, que se estende, começou há 10 mil anos atrás e se estende até os dias de hoje. Uma das principais ocorrências que teve aqui nesse período foi o surgimento do homem ereto, como a gente mais ou menos conhece hoje. E nesse tempo eles também já faziam uso de utensílios para a sua sobrevivência.